Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os criminosos, os perversos, procederão criminosamente ou perversamente, e nenhum dos criminosos, dos perversos, entenderá. Mas os sábios entenderão. Você, nesse momento que nós estamos vivendo aqui, na Terra, não apenas aqui no Brasil, você acha que tem poucos perversos, poucos criminosos, ou tem muito criminoso? Tem muito criminoso. Muito criminoso. Inclusive alguns em cima dos púlpitos. Aí tá cheio. Infelizmente, é a realidade. Muitos criminosos. Alguns nem disfarçam. São beira-mar mesmo. Tem outros que botam uma toga. Outros colocam um paletó, chamados de Vossa Excelência, mas são criminosos. Toda sorte de criminosos se apresenta. E tem aquele que não é nada disso, tem aquela aparência de pessoa simples e tudo mais, mas você sabe que as atitudes dele são atitudes de criminoso, de perverso. E perceba o seguinte, aqui ele fala uma clara distinção entre os perversos, entre os criminosos e os sábios. Os perversos continuam agindo na sua perversidade. E eles não estão entendendo o que está acontecendo. Acham até que vão prevalecer. Eles fazem as suas tramas e pensam, não, agora vai dar certo. Agora que nós fechamos aqui o nosso acordo e fechamos o cerco, que temos os nossos aliados, como aconteceu quando aquelas 3 nações resolveram pelejar contra Yehudá, no reinado de Josafate, agora não vai sobrar nada, vamos catar os despojos e ali vamos limpar tudo. Ele construiu e nós vamos morar. Era o que eles já estavam pensando em repartir os despojos. E o Senhor deu ali aquela grande vitória a Yehudá. O clamor de Josafate foi um clamor muito significativo, uma oração, uma referência de oração, e o povo também muito quebrantado. Vê como a consagração, a restauração promovida por Jehoshafate, no momento da dificuldade, estava ali aquele povo preparado para enfrentar, não apenas com armas materiais, mas para clamar ao Senhor, para ir à guerra louvando ao Senhor. Isso é uma coisa extraordinária. Aquilo não se alcançou da noite para o dia. Jehoshafate foi um rei que trouxe a nação aos pés de Elohim. Ele mesmo pôde se voltar para o Senhor, retornar ao Senhor, e trouxe a nação a esta condição. Quando houve esta necessidade, tinha um povo para clamar, tinha um povo para pelejar. Bendito seja o Eterno. Se não fosse o clamor dos santos nesse país, há muito já tinha sido varrido e destruído completamente. Porque numa terra onde a maior parte dos criminosos estão aí nas posições de domínio, os dominadores deste mundo tenebroso, e que não perdoam, massacram, pisam, humilham as almas, se não houver alguém que lhes ofereça resistência, e esses que podem oferecer resistência são os sábios, os justos, se não houver alguém que possa interceder pelas almas, eles vão levar a cabo o seu projeto maligno de destruir. Contudo, o Senhor tem levantado os seus. Não apenas aqui no Brasil, mas em cada parte da terra, o Senhor está convocando, está despertando, está mostrando o que precisa ser melhorado, onde nós precisamos nos purificar, nos consagrar, porque aqui está escrito, muitos se embranquecerão, se purificarão. Louvado seja o Eterno. E, mediante esse esforço, o Senhor tem nos dado a percepção do que está acontecendo. A ciência dos homens se multiplica, mas muitos deles sequer sabem o que está acontecendo.
Não sabem que estão sendo usados como marionetes? Não sabem que toda aquela carga espiritual, toda aquelas sentimentos, aquelas emoções que sobrecarregam negativamente, não sabem de onde é que vem isto? Tem os seus altos e baixos e acham que isso só é por causa de coisas exteriores, não percebem a operação maligna na terra. Os criminosos, ou seja, aqueles que resolvem agir em contrário à palavra de Elohim, mais especificamente a Torá, a lei, os mandamentos, a aliança, aqueles que resolvem infringir os mandamentos do Eterno, incorrem na prática de crime. Não tem outro nome, é crime. Elohim criou todas as coisas, a terra é dele, a casa é dele e quem manda é ele. Se transgrediu, é o quê? É um criminoso. Aos olhos do Senhor, está praticando um crime. Existe uma lei, transgrediu, se faz criminoso. Se está na prática da justiça, se está fazendo conforme determina a Torá de Elohim, a Escritura define como tzadik, que é o justo, geralmente traduzem para justo, enquanto, quando é um transgressor, a Escritura define como rachá, que é o perverso, muitas vezes aparece também como ímpio, mas, na verdade, é um transgressor, alguém que afronta, age contrariamente à Torá do Eterno, à lei do Senhor. Então, vejam que este grupo que está transgredindo os mandamentos do Senhor não terá capacidade de entender as coisas que estão acontecendo. Eles vão estar sendo enganados e vão estar enganando, passando adiante o engano. Vão receber títulos, a ciência vai se multiplicar, vão ter tecnologias, vão criar os tablets, os celulares, os computadores de última geração, e toda essa bagagem de conhecimento, os robôs, a tecnologia do futuro, mas continuarão sem entender. Mas talvez com a inteligência artificial, eles consigam entender. Não, não é possível. Somente os sábios entenderão.